Continuando a explicação acerca dos diversos fundos, das diversas classes de fundos previstas e regulamentadas na instrução 409 da CVM, vamos ver agora os fundos de ações. Fundo de ações, como o próprio nome diz, aplica em ações. Portanto, o seu fator de risco é a variação dos preços das ações. Para que o fundo de ações tenha a vantagem fiscal prevista nesta classe, porque todos os outros fundos de investimento pagam um imposto de renda que varia de acordo com o prazo da aplicação, o fundo de ações é o único que paga apenas 15% de imposto de renda sobre o resultado positivo, evidentemente. Mas para ter esta vantagem, é necessário que o fundo aplica pelo menos 67% ou em ações ou, combinando, em bônus de subscrição. Nós vimos já em aula anterior, quando falamos do mercado de capitais, o que são bônus de subscrição. São aqueles títulos que dão direito a adquirir ações que serão emitidas num aumento de capital posterior. Portanto, o bônus de subscrição é um título que dá direito a adquirir ações. Então, também pode ser adquirido por um fundo de ações. E ainda, cotas de fundos de ações ou fundos de índice. Fundo de índice é um fundo cujas cotas são negociadas em bolsa de valores. Esse fundo de índice, ele replica o comportamento de um determinado índice. A Bovespa já lançou vários fundos de índices. Temos o fundo de índice Bovespa, temos o fundo de índice IBX, temos o fundo de índice setoriais. Então, quando um fundo de investimento vai fazer a sua aplicação, pode adquirir também cotas desses fundos, que são fundos referenciados em cotações de ações, porque mantém o fator de risco, variação do preço das ações. E também em BDRs. BDR significa Brazilian Depositary Receipt, recibo de depósito brasileiro. É um valor mobiliário negociado na bolsa que representa ações de empresa estrangeira. A ação está depositada lá fora e o recibo representativo deste depósito é negociado na Bolsa de São Paulo, na Bovespa. Então, o fundo de ações também pode investir em BDRs. Temos os chamados fundos de dívida externa, os FIEX, F-I-E-X. Os fundos de dívida externa aplicam no mínimo dos seus recursos, em 80% deles, em títulos da dívida externa brasileira. Relembramos o que já comentamos em aula anterior. A dívida externa brasileira não acabou. Ela continua existindo, apenas que pela política de acumulação de reservas internacionais, ultimamente, o total das reservas internacionais ultrapassa o valor da dívida externa, mas ela ainda existe. E boa parte dessa dívida é representada em títulos de longo prazo. Esse fundo de investimento em dívida externa, no mínimo 80% dos seus recursos têm que estar aplicados em títulos da dívida externa brasileira. Os restantes 20% podem ser aplicados em outros títulos de crédito do mercado internacional. Então, o fundo da dívida externa, ele aplica basicamente no exterior. Os fundos multimercado, como nós já comentamos, são aqueles fundos que envolvem vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Parte do seu patrimônio pode estar alocado em ativos de renda fixa e parte em renda variável.
podendo incluir também derivativos com ou sem alavancagem. E aí vamos, neste momento, conceituar o que significa alavancagem. Alavancagem significa aplicação de recursos de terceiros. Essa é a conceituação geral de alavancagem. Especificamente, quando se trata de fundos de investimento, fundos de investimentos alavancados, aqueles que utilizam a alavancagem, significa que eles, além de aplicar os recursos do seu patrimônio, além de aplicar os recursos dos cotistas, eles pegam empréstimos. Eles aplicam recursos obtidos por meio de empréstimos. Por isso aqui é o conceito de recursos de terceiros. Eles pegaram empréstimo em uma instituição financeira, por exemplo, para aumentar o volume de recursos aplicados, buscando maior rentabilidade. Evidentemente, como nós já comentamos em aula anterior, quando falamos de aplicações financeiras, a busca de maior rentabilidade pressupõe assumir um maior grau de risco. Então, os fundos alavancados, eles assumem um maior grau de risco porque eles têm que pagar o empréstimo contraído, mesmo que a aplicação tenha perda. E aí, novamente, se o fundo de investimento tem na sua política de investimentos a possibilidade de utilização de alavancagem, isso tem que ser conhecido pelo investidor, pelo cotista, porque um fundo alavancado pode ter que suportar perdas maiores do que o seu patrimônio. Se ele pega dinheiro emprestado e faz uma aplicação que gera uma perda muito grande, ele terá que pagar o empréstimo. E se o patrimônio do fundo não for suficiente para cobrir o valor do empréstimo que foi obtido, os cotistas terão que aportar mais dinheiro. E aí não é obrigação da administradora. Desde que a aplicação do administrador e do gestor tenha sido de forma adequada dentro dos parâmetros do regulamento, se esta aplicação gerou um prejuízo que terá que ser bancado pelos cotistas, isso faz parte do jogo. Faz parte da questão, da condição de assumir um risco maior com um fundo que opere com alavancagem. Investidores qualificados são aqueles que têm melhores condições de conhecer os riscos a que estão submetidos. Então, para os investidores qualificados, a instrução da CVM admite algumas flexibilizações nas suas exigências. Por exemplo, a concentração por emissor pode ser maior num fundo destinado a investidores qualificados. A concentração por ativo pode ser maior num fundo destinado a investidores qualificados. Os investidores qualificados não têm necessidade de receber o prospecto do fundo. São fundos destinados a esses investidores. E quais são esses investidores qualificados? Pela instrução 409 da CVM, são considerados investidores qualificados as instituições financeiras, as companhias seguradoras e as sociedades de capitalização, as entidades abertas e fechadas de previdência complementar e as pessoas físicas ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$300 mil e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor qualificado. No momento de assinar o termo de adesão ao fundo, eles
vão assinar também uma declaração adicional atestando que ele é um investidor qualificado e que, portanto, assume as responsabilidades desta declaração, porque ele declara conhecer os riscos financeiros que fazem parte da aplicação em ativos e valores mobiliários, que são as aplicações feitas pelos fundos de investimento. Também são investidores qualificados os fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados, porque esses fundos podem adquirir cotas de outros fundos ou cotas de fundo de investimento. São ainda investidores qualificados os administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, credenciados para estas atividades, mas isso em relação aos seus recursos próprios. O administrador de carteira, por exemplo, o gestor de um fundo de investimento, ele, em relação aos recursos dele, é um investidor qualificado, porque ele conhece a sistemática do mercado financeiro. Mas, se ele é gestor de um fundo de renda fixa de varejo, o fundo não é destinado a investidores qualificados, mas ele, como gestor, como administrador de recursos de terceiros, para os recursos dele, ele é um investidor qualificado. Assim é também os chamados consultores de valores imobiliários, aquelas pessoas que dão consultoria a outras acerca de investimentos financeiros. E são ainda considerados investidores qualificados os regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios. Esses chamados regimes próprios de previdência social são os regimes de previdência complementar destinados aos funcionários públicos da União, Distrito Federal, Estados ou municípios. Esses fundos de pensão públicos são também investidores qualificados. Eles são equiparados, embora na instrução estejam em separado, mas eles são conceitualmente equiparados a entidades fechadas de previdência complementar. Esses fundos para investidores qualificados, eles podem, por exemplo, utilizar títulos e valores mobiliários na integralização e no resgate das cotas. Isto quer dizer que um fundo para investidores qualificados pode aceitar investimento feito não em espécie, mas em títulos, valores mobiliários. Por outro lado, o regulamento pode também prever que no resgate, o investidor, ao invés de receber crédito em sua conta, receberá títulos ou valores mobiliários. Os fundos para investidores qualificados também podem dispensar o prospecto. Eles podem ter definições diferenciadas em relação a taxas de administração e de performance. Podem ter prazos diferenciados daquele previstos na Instrução 409, porque a Instrução 409 estabelece que, no pedido de resgate de um fundo aberto, o prazo máximo para o crédito ao cotista é de 5 dias. No caso do fundo para investidores qualificados, o regulamento pode prever prazos maiores que esse. E, no caso do limite por emissor, para os fundos de investimento qualificados, esse limite na regulamentação, na Instrução 409, é até o dobro do limite previsto para os fundos destinados ao público em geral. E se o investimento ultrapassa R$1 milhão, não há limites por emissor e não há limites para aplicação no exterior.